Olá, o Live Entrevista hoje conversa com João Pereira, quadrinista e ilustrador. Vamos conhecer sua história de vida, vamos conhecer o universo dos quadrinhos e o mercado de trabalho. Olá, professor. Boa João, noite. Tudo bom? Rapaz, bem-vindo, bem-vindo ao Live Entrevista. muito obrigado. Obrigado pelo João, convite, novamente. E é, eu passei o dia primeiro eu quero te agradecer por ter aceitado o convite para a gente conversar, conhecer tua história, conhecer um pouquinho também do desenho, do mundo dos quadrinhos. Eu quero te agradecer demais. eu que agradeço pelo convite também. Ter a oportunidade de passar um pouco, né, dessa história também. Ô, Ô, João, nos conta um pouco sobre tua infância. Como foi tua infância e onde Conexão, tá um foi? pouco a conexão. Tá travando a internet um pouco. Eu estou te vendo bem. Estás me escutando? Agora eu tô. Tava travando um pouco. Aí não Pronto. travou, não. Não, tá perfeito. Sim, Pronto. vamos lá? Vamos lá. Sim, Vou. nos conta um pouco da tua infância, como foi e onde ela ocorreu. A infância? Isso. Sou natural de João Pessoa mesmo, né? Nascido e criado no meu orgulhoso bairro de Mandacaru, né? Que eu gosto muito de residir aqui, desde que me entendo por gente que eu vivo aqui. E minha infância foi uma infância assim, eu cresci muito com desenho animado. Assistia muito desenho animado, muito Tokusatsu, né? Que é o Jaspion, o Jiraiya, o Giban. Era o tipo de conteúdo criativo que eu consumia, né? Até acho que os 10 anos mesmo, era praticamente meu mundo era a televisão. Depois foi que eu fui ficando mais, comecei a brincar de outras coisas, mas praticamente minha infância foi consumindo esse tipo de conteúdo. Eu acho que influenciou muito, né, ao longo da minha vida, até em querer desenhar também, porque desde pequenininho eu já desenhava todos esses heróis. Naquele jeito de criança, né, mas desenhava. Ô, João, eu sou da velha guarda e eu chamo de gibis. A galera chama de HQs agora, não é isso? Isso. Eu sou da velha guarda, o meu negócio é gibi. Tu também, tu mergulhou no universo dos gibis? Sim, também, desde criança, leio muito, né? Mas, assim, a porta de entrada, né? A minha, que geralmente é de muitos também, foi a Turma da Mônica, né? A Turma da Mônica, ela tem um lugar especial, assim, no lugar dos quadrinhos, porque foi as primeiras leituras mesmo, assim, que eu tive de quadrinhos no geral. Inclusive, a primeira coisa que eu comecei a reproduzir, né? Depois vieram os quadrinhos da Disney, que antigamente, década de 90 no meu tempo, eram muito fortes também. A gente tinha muito quadrinho do Mickey, do Pato Donald, acho que tinha do Pateta, tinha diversos quadrinhos da Disney, muito, muito, muito mesmo. E aí veio os heróis, né? Foi ficando um pouquinho maior, sei que o senhor gosta muito também. É muito bom. América. E comecei a ler os quadrinhos Marvel, que na época não eram tão populares, né?
Hoje houve uma inversão de popularidade. Antigamente o pessoal sabia mais o que era Batman, Superman, e os quadrinhos da Marvel era uma coisa mais assim para quem acompanhava mesmo. Hoje está trocado, né? Hoje o pessoal curte mais Marvel e DC tá ali naquele cantinho ali, tá deixando um pouco mais de lado. Mas todos os dois são muito bons. Nessa sua imersão nos gibis da galera de heróis, tu chegou a colecionar algum? Ou tinha algum herói preferido? Aquele que tu dizia, esse é meu herói. Ninguém mexe nesses meus gibis. Eu gostava muito de grupos, né? Acho que o meu favorito era os X-Men. Eu gostava muito dos X-Men. E se fosse tomar para mim um herói favorito, eu gostava de tudo muito assim. Tá me escutando, João? Agora eu tô, deu uma travadinha aqui. É, a- e o desenho? Como é que o desenho entra na tua vida? Desde pequeno, assim, tu já tinha aquela habilidade. Mandar um abraço para Rose, para Rosinei. Não sei se você trabalhou com Rosinei lá na Normal. Ela está com a gente. Rosneide, sim, com certeza. Lembro, sim. Abraço também, tia Rosneide. Há quanto tempo, hein? Hein? Mas fico rindo. Aí, João, como é que o desenho? Desde pequeno tu teve essa habilidade para o desenho? Eu comecei como a maior parte das pessoas começam também, né? Eu vejo muito hoje, muita criança produzindo assim, do mesmo jeito que eu fazia. Como eu disse, é meio que inerente assim à natureza da gente querer reproduzir aquilo que a gente gosta, sabe? De primeira, eu comecei, como eu disse, reproduzindo Turma da Mônica. Ficava lá aqueles desenhos magnificamente lindos, né? Mas na minha cabeça era a coisa mais incrível do universo. Caramba, que desenho legal eu fiz. E aí desenhava muito, aí migrei para o Disney, como eu disse, comecei a fazer Disney. E aí os quadrinhos de herói, né? Só que quadrinhos de heróis é um pouco mais difícil, porque tem toda aquela anatomia, aquele negócio todo, mas sempre continuei. E aí desenhava tudo, desenhava os Tokusatsu, desenhava o Jiraiya, desenhava o Giban, ver os Cavaleiros do Zodíaco em 94, aí foi que eu comecei a produzir. Aí eu comecei a produzir quadrinhos, né? Com Cavaleiros do Zodíaco. Eu fazia o que a gente chama de Doshinji, né? Que é os quadrinhos de fã. Aí eu desenhava quadrinhos inteiros e depois eu comecei, ainda mais ou menos na mesma época, a criar as minhas próprias histórias, né? Criei alguns heróis meio similar a Cavaleiros, criei um parecido com Hércules e fazia um monte de história lá, de quadrinhos lá, de todo jeito. Ô, Meu amigo nessa Hércules. época, nessa época tu tinha quantos anos, João? Eu acho que. Eu lembro da série. Eu comecei a desenhar, eu estava na terceira série. Eu devia ter uns 8 anos por aí. Antigamente era a terceira série. Mas tu lembra, tu ainda lembra do teu primeiro desenho assim tu lembra do teu primeiro desenho que tu completou? Eita, essa é uma pergunta difícil. O primeiro desenho que eu completei, acho que eu não lembro, não. Eu lembro de um episódio legal assim que aconteceu na quinta série, né? Que eu desenhava. E antigamente a gente fazia a prova também, né? A professora redigia no quadro inteiro, a gente tava na folhinha, fazia o cabeçalho e aí respondia, né? E aí quando eu fui no cabeçalho, eu coloquei um Shiryu, desenhei um Shiryu de Cavaleiro do Zodíaco e botei o balão dele falando o cabeçalho, né? Aí beleza, eu acertei a prova todinha quando foi na naquela corrigiu. Aí era para tirar um 10, ela botou um 9 lá. Ela disse, coloquei um 9 por causa da piadinha, não? Na prova. Aí esse episódio eu não esqueci mais, não. Porque assim, desenho completo assim, primeiro eu não consigo lembrar, não. Tem os episódios de desenhos, né? Que acabam sendo inesquecíveis. E legais de contar. Mandar um abraço para o Wellington Gomes, que está nos acompanhando, e Rafael também está nos acompanhando. Ô, João, lógico que tu conversaste muito cedo assim, mas como é que tu se descobriu assim, ou então alguém te disse assim, rapaz,
você tem jeito? Ou você mesmo chegou a essa conclusão que tinha jeito para desenho? No meu tempo também não era muito comum aparecer gente que incentivasse você a desenhar, né? Tinha muito pensamento de que desenho é coisa de criança, desenho não leva a lugar nenhum, desenho é hobby. E assim, alguém chegar, as pessoas incentivavam, coisa e tal, mas tirando meus pais, que sempre disseram, né? Não, você continue desenhando, praticando, incentivando. Eu acho que sim, pouquíssimas pessoas, pelo menos na infância, incentivavam assim a desenhar mais, né? Quando foi chegando na adolescência, que aí assim ampliou o leque de pessoas que conhecia, dentro do liceu, conheci gente de todo lugar, assim, e na época tinha muitas pessoas em diversos bairros, aí começaram a incentivar. Conheci um professor de desenho que era lá do liceu, aí ele me deu umas dicas. Conheci um desenhista profissional lá, que era o Jackson Herbert, que hoje ele é um dos maiores desenhistas do país, produz quadrinho para DC, desenho magnífico. E recentemente ele desenhou um quadrinho da Mulher Maravilha, no qual ele colocou um monte de referências da cidade, né? Não sei se o senhor soube dessa notícia. Ele colocou o Hotel Tambaú, colocou o Centro Histórico, colocou o Edifício Caricé na história, colocou um monte de referência de uma pessoa. E aí ele me deu umas dicas, né? E aí incentivou a continuar a produzir. E aí foi que eu percebi que assim, havia a possibilidade de viver, de ganhar, de ter uma profissão com esse tipo de conteúdo, né? Mas assim, quando eu estava mais na adolescência mesmo. Mandar um abraço para a Vitória, e Vitória Gabriel também está nos acompanhando. Ô, João, quando eu estudava, ainda tinha aquela disciplina de arte, e a gente comprava aquele caderno de desenho com a folhinha, com aquela folhinha bonitinha. O professor também, esse professor teve algum papel, ou apenas olhava e dizia, fazia aquela correção sem dar incentivo nenhum? Nessa parte acadêmica, no conteúdo normal assim de estudos, eu só vim ter realmente essa orientação no ensino médio, né? Foi o professor do liceu lá que me orientou. Tinha um grupo de desenho lá no liceu. Mas assim, sempre teve aquela. Porque essa parte de artes ela é bem abrangente, não é apenas desenho, né? Tem desenho, tem música, tem. Meu nome, aquelas partes artesanais, tem Isso. teatro, tem muita coisa. Então não havia aquilo, tem pintura também, né? Porque desenho é diferente também de pintura, né? A gente produz quadrinhos, coisa e tal, mas tem a parte da pintura. Então, a arte, ela tá toda interligada. Uma coisa influencia você em outra, porque você pode escutar uma música que você acha legal, e aí você tem uma ideia e você reproduz no papel. Do mesmo jeito que você pode ler um texto, alguma coisa. Então, a arte ela é fundamental para poder incentivar você em todas as instâncias da sua vida, a produzir coisas criativas. Porque tudo que a gente aprende para nós, mesmo que não seja diretamente assim ligado ao que você faz, ela vai ajudar você em um momento ou outro a ter uma ideia, a ter uma iluminação. Mesmo que você tenha esquecido, mas está lá. Então, assim, as aulas de arte ao longo dos anos, elas foram muito importantes para me incentivar a produzir, mesmo que não fosse diretamente com quadrinho, né? Que foi o que aconteceu no ensino médio, né? Que aí chegou esse direcionamento. Você desenha. Vamos ali, a gente tem um grupo de desenhistas ali. A gente vai praticar com você, vai ensinar com você. Mas até então foi o coletivo. Não dizendo, querendo dizer que não tenha me ajudado, que incentivou muito ao longo da vida. Com certeza. Mandar um abraço para Paulo Caboclo. Tem como não dizer que não é da família? Meio difícil, né? Ô, João, ó, eu quando eu jovem, eu cheguei a desenhar. Eu desenhava também, tentava desenhar. E tinha uma dificuldade para desenhar rosto, ter olhos, a questão de proporcionalidade. O que é mais difícil no desenho? É a proporcionalidade ou a perspectiva? Eu acho assim que uma das coisas que eu aprendi muito ao longo também assim da minha carreira, da minha história,
É que às vezes a ferramenta mais. A gente começa a pensar que o desenho, a ferramenta, as coisas são mais importantes para a gente reproduzir. Mas eu acho que o que a gente tem que treinar são os olhos. Porque se a gente começa a perceber como é que são as coisas realmente, a gente, mesmo que você não tenha noção nenhuma de proporção, noção nenhuma de perspectiva, mas você conseguir fazer um desenho que fique agradável à visão dos outros, então não tem essa questão de dificuldade. É mais a maior dificuldade para a gente que desenha é você idealizar e você repassar para o papel. Independente de seja a perspectiva ou se seja a proporção. Óbvio que técnica vai ajudar muito, né? Mas, tipo assim, você pode fazer um desenho de olho que fique agradável. Às vezes o pessoal vai olhar e vai dizer, eita, que desenho legal, cara, você fez. Mesmo que na sua mente você esteja, caramba, esse olho desse personagem aí tá todo torto, tá horrível. Mas, assim, o principal é essa questão da percepção, sabe? Não tem essa coisa, proporção é mais difícil, perspectiva é mais difícil. E o artista também, quando a gente acaba produzindo também, a gente é muito exigente, né? Porque como a gente imaginou e não sai daquela forma, você diz, meu Deus, tá horrível. Aí você fica lá frustrado, né? Mas isso faz parte do processo, sim. O Mandar um interessante abraço para o Wilson. Ô, João, eu acho que todo artista, ele é um pouco. Eu sou perfeccionista terrível, eu sou doente, eu tenho que me tratar e estou me tratando. Você também, você, é tam- você também é perfeccionista? eu acho que todo artista ele é perfeccionista, sim. Eu acredito que sim. Eu acho que é uma característica que não tem como deixar de lado. Mesmo que a gente não queira. Tipo, eu lembro que o senhor disse que sofreu muito para decidir quando terminar o livro, porque sempre tinha uma ideia, sempre queria melhorar, sempre queria acrescentar alguma coisa, e realmente. Mas isso é o que faz a gente melhorar, sabe? Eu acho que se a gente não tiver essa exigência pessoal, a gente vai ficar sempre no mesmo lugar e nunca vai melhorar. Eu acho que o artista ele tem isso da sua natureza mesmo. Olha o nosso amigo Ulisses Olha, ali, ó. E aí, Ulisses, manda legal, assim, um joinha pra você. rapaz, o Ulisses é uma figura, e o Ulisses ele já passou aqui também pelo Live Entrevista. Ele está com um projeto Liga Solidária muito bom mesmo. Ulisses, um abraço, você é um irmão. Ô, João, agora me tira uma dúvida. Qual é a diferença entre um ilustrador e um quadrinista? Eu sou leigo nisso. Boa pergunta. A ilustração, ela é uma reprodução de uma ideia, certo? Então, o que faz um ilustrador? O senhor uma vez chegou para mim, tinha uma ideia, eu peguei e redigi aquela ideia para a capa do seu livro. Aquela é uma ilustração, é um trabalho de ilustrador. Eu vou receber o João, brief. eu vou mostrar aqui. Então, Isso. isso é uma ilustração. Eu quero te agradecer que eu recebi muitos elogios e transfiro esses elogios para você pela capa do livro que ficou excelente, João. Muito obrigado mesmo pelo seu trabalho. Continua, João. Ah, os artistas locais crescendo cada vez mais. Fico feliz que o pessoal tenha gostado. Eu fiz com muito carinho, pode ter certeza. E assim, esse é um trabalho de ilustrador. Você vem, pede uma informação, dá um briefing, eu vou lá e faço uma ilustração completa, assim, tipo um pôster, tipo uma capa. Beleza. O quadrinista, ele vai pegar que geralmente vai vir um roteiro, pode até ter uma solicitação da mesma forma que eu pediu pessoas no Mangue, mas aí ele vai colocar uma narrativa, né? Ele vai ter diversos quadros que vão contar aquela história de uma maneira quase cinematográfica. E essa é a diferença. E aí, o quadrinista ela tem aquela preocupação que as pessoas entendam que está sendo produzido de uma maneira mais, sei lá, dizer, eu tenho que contar essa história o caranguejo. O ilustrador gera Ô, João, teu microfone está falhando um pouco. tá?
Pronto, Pronto, aí eu... eu acho que agora melhorou. É, tu também faz, como quadrinista, também faz roteiro? Também, com certeza. Mas nem todo quadrinista é roteirista, né? No meu caso, sou. É isso que eu vou te perguntar, fazer uma indagação. É o seguinte, é, você como quadrinista, você recebe um projeto de de um roteiro pronto. Então você tem que seguir esse roteiro. Sim. Já lhe deu vontade de você colocar uma pitadinha daquilo que você quer nesse roteiro? Ou você discute com o roteirista o que pode alterar ou não? É uma coisa fixa dentro do roteiro. Assim, no meu caso, até hoje eu tive que fazer tudo muito certinho. Eu nunca pude acrescentar coisa minha no roteiro, no meu caso. Mas eu conheço pessoas e profissionais que já têm um nível de liberdade com o roteirista que eles podem sim sugerir coisas para melhorar tanto a narrativa quanto a história. No meu caso, até hoje, simplesmente peguei o texto, reproduzi, fiz lá e nunca pude ter essa chance, né, de sugerir algo. Mas isso é uma coisa que acho que é consequência, né? Mas foi muito gratificante. Pessoalmente, eu gostei muito das histórias que eu fiz, sabe? Até hoje, com roteiros prontos. Mas ao fazer, elaborar esses projetos, eu digo assim, deu vontade de você dizer, você pensou assim, eu podia alterar isso, isso poderia ser alterado. Sempre dá, Passou pela cabeça? sempre dá, sempre dá. Principalmente quando tem alguns. Porque esses roteiros que eu faço hoje, eles são roteiros adaptados de livros infantis. São escritores de livros infantis que estão fazendo roteiros. Aí eles ainda têm meio que os hábitos de fazer textos para livros, né? Aí o cara vem com um quadro lá, aí coloca uma descrição tipo de 10 ações no único quadro. Aí lá vai você fazer uma mágica para conseguir reproduzir aquilo num único quadro, né? Aí eu gostaria muito nessas horas de chegar e dizer, cara, esse quadro aqui, ó, poderia ser tipo 3 quadros. Até, por enquanto, nesse trabalho atual é o que eu tenho mais sofrido. Mas assim, no resultado final tá dando certo. E quais são os principais desafios que um quadrinista hoje enfrenta no mercado de trabalho? É a concorrência? Eu acho que é questão de oportunidade mesmo, sabe? Principalmente aqui no nosso país. A gente tem uma carência muito grande de editoras que produzem coisas nacionais, coisas locais também. E por conta disso, se a gente não migrar para um mercado externo, que agora eu tô percebendo o quanto é mais organizado, porque tipo assim, o pessoal tem uma ideia de uma história, vamos supor. Aí eles pegam, criam toda uma logística para o lançamento com 1 ano de antecipação e com todos os, pelo menos 6 volumes garantidos ao longo do ano. Aqui a gente não tem esse tipo de conteúdo, não tem esse tipo de editora que investe dessa forma. A gente tem coisas muito pontuais e aqui no país você meio que tem que achar seu espaço no braço, sabe? Você tem que sair ali produzindo autoral, tem que sair lançando quadrinhos próprios, esperando que ele tenha uma repercussão, para aí você ter um reconhecimento em algum prêmio nacional, como o HQ Mix, né? Que é o prêmio máximo dos quadrinhos nacionais, né? E aí, depois, quando você chega nessa etapa aí, é que você vai começar a ter alguma relevância. Mas, assim, eu conheço muitas pessoas que tentam, tanto daqui quanto de fora, e, assim, é um caminho bem árduo. Concorrência eu não acho que seja porque, tipo assim, o sol brilha para todos nesse ramo. Porque tem gente que produz muita coisa distinta, né? Eu produzo mangá, tem um outro amigo que produz ilustração infantil. Ou seja, eu já não vou mexer naquela área dele, porque ilustração infantil é algo bem diferente de fazer mangá, sabe? Tem o cara que faz ilustração publicitária, que já é outra praia, coisa e tal. Aí eu acho assim que você tendo uma. E a demanda é muito grande mesmo. Precisa muito, muito, muito. Então, como está o projeto Balim, o Cavaleiro de Duas Espadas? Eita, essa é uma boa pergunta.
Balin, por enquanto, tá parado. Hoje, essa semana que eu parei para fazer uma ilustração dele, eu já tinha planejado Ah, aqui está o o Balin aí. Esse aí já é de Balim. 2000, tem 4 anos essa historinha aí. Eu já estou com os roteiros prontos dele, planejava lançar ele aos poucos, alguns capítulos, o ano passado, mas aí apareceu uma demanda de trabalho muito grande e, por enquanto, eu não tive tempo de colocá-lo para frente. Esse é um projeto que eu não abandonei, continuo trabalhando nele. Por outro lado, é bom, porque a gente acaba tendo outras ideias e acrescentando a história. Eu já acrescentei, imaginei muito mais coisas do que eu imaginava naquela época. E eu já tenho até uma ideia da história por completo, assim, sabe? Mas, por enquanto, ela ainda está parada, está na minha gaveta, como a gente fala no nosso ramo, né? A história está na gaveta. Mas um dia vai sair. Um abraço para Anthony, um abraço para Daniela, que está nos acompanhando. Ô, João, qual foi a tua inspiração para criar o Balim? Pronto, a história do Bala é bem legal, porque Ela me quando a gente desculpa, só te interrompendo, João. É Bali ou Balim? Balin. Mas assim, dá pra falar de todo jeito, porque é uma palavra, como é o nome, é medieval, né? Que é o nome é um nome medieval. Vou contar a história bem rapidão. Vamos lá. Eu estava na faculdade, né? Chegou o período do projeto final, a gente tinha que produzir alguma coisa, e aí eu decidi fazer uma. Na época era um motion graphic, motion comics. É um quadrinho que se move, assim. Você, ao invés de você ler no papel, quadro a quadro, ele tem uns movimentos meio de animação, coisa e tal. E aí eu me inspirei numa história de infância que eu li, que foi uma versão paradidática do Rei Arthur, que é a do. Eu esqueci o nome do autor agora. É uma versão bem mais curtinha. E nessa história tinha um conto que se chamava Balin, o Cavaleiro de Duas Espadas, que é um conto trágico que tem no Rei Arthur, que é um cavaleiro, que ele era um membro da Távola Redonda, e ele tomou posse de uma espada que é amaldiçoada. E essa espada, as pessoas que usavam ela diziam que ela ia trazer muitas glórias, mas no fim para si traria algo muito trágico para sua vida. E o Balin, por causa das ações da espada, acaba matando a Senhora do Lago diante do rei Arthur, é expulso da Távola Redonda, se torna um cavaleiro renegado, consegue muitas vitórias e no momento decisivo assim da vida dele, ele acaba enfrentando um cavaleiro mascarado que ele derrota e depois ele descobre que é o próprio irmão. Aí quando ele descobre que é o irmão, ele tira a própria vida com a espada também que ele tinha. E é um conto assim que eu li quando criança e me marcou muito. Eu nunca esqueci dessa história. E aí, quando eu senti como inspiração assim, eu disse, eu vou fazer uma adaptação do Balin. Que inicialmente eu queria fazer da mesma forma que é a história do conto. Mas eu já mudei, já não vai ter o mesmo contexto. Mas as linhas gerais continuam, né? Toda a base da história é uma revisão, uma releitura desse mesmo conto e do universo do Rei Arthur. Mandar um abraço para Bruno Ravi, que é um professor de geografia também. Ô, João, quando eu escrevo um livro, eu já disse, inclusive eu já falei para você que eu já sei o início e o final. Daí eu vou encaixando. Mas quando se trabalha com roteiro, ele fica meio aberto para dar o segmento, é isso? Porque acho que em produção criativa a gente nunca tem a história 100% feita. O meu roteiro ele ainda não foi, como eu devo dizer, descrito em todos os capítulos. Ele está no argumento. O que é o argumento? São as linhas gerais. Vamos supor que eu resumo a história do Balin no argumento. Um cavaleiro do rei Arthur encontrou uma espada que é amaldiçoada. Ela disse que vai causar uma vida trágica para ele. Ele passa por muitas coisas até matar o próprio irmão e no fim tirar a própria vida. Esse é o argumento. Mas esse é o começo, meio e fim. Mas tem muita coisa que acontece nesse processo. Nesse meio tempo é que eu posso pegar essas etapas e acrescentar coisas. Então, enquanto ele está nessa etapa do argumento, eu posso acrescentar muito mais coisas à história.
quando eu pego e começo a detalhar ele, a fazer quadro por quadro, porque o roteiro propriamente dito, eu vou pegar quadro 1, Balin vem andando de cavalo no meio de um deserto. Quadro 2, de repente aparece um dragão do nada. Quadro 3, close na mão do Balin puxando a espada. E aí eu vou detalhar isso bem detalhadamente, né? E aí, detalhar bem detalhadamente, legal. Aí, e aí nessa etapa aí já não dá para acrescentar muita coisa. Ou se você for acrescentar, provavelmente você vai fazer uma alteração muito grande. Mas enquanto está no argumento, eu posso acrescentar bem mais coisas. Eu tenho muitas etapas, porque é a construção de universo, né? É a construção de universo. Aí eu posso acrescentar personagens, eu posso perceber, tá faltando um personagem, sei lá, carismático. Aí eu penso num personagem que pode ser introduzido. A história está muito carregada, só tem coisa ruim. Vamos colocar um alívio cômico. Coloca um personagem lá que faz piada, alguma coisa, esse tipo de coisa que você vai vendo ao longo de outras coisas, inclusive, que você consome, né? Aí, enquanto está nessa etapa, dá para acrescentar bastante coisa. Mas chega uma hora que eu tenho que parar. Essa é a parte difícil. Olha, quem tá com a gente é o Índios, ó. Nosso grande amigozinho do Felipe. Manda um salve para você, meu amigo Windows. Como é que você tá? Índios é um convidado, sempre um convidado especial aqui do Live, com suas análises políticas. Índios é um grande analista político aqui, viu? Pois é, desenrolar. Muito valeu, meu Ô, amigo. ô, João, no Brasil não falta motivos inspiradores para se ter um herói. Porém, nós não temos. Na sua opinião, por quê? É, O Brasil ele é um país muito diversificado, sabe? E eu acho que hoje a gente não tem uma figura que possa ser representada num herói que idealize de uma maneira geral tudo que nós, como nação, queremos. Hoje a gente tem até poderia ser dito que tem um personagem próximo disso, que é o Doutrinador. Não sei se já ouviu falar desse herói, que foi Tá. feito como de maneira autoral, né? E ganhou o prêmio HQ Mix e teve uma repercussão muito grande. Ganhou versão filme nacional recentemente. Eu acho que ano passado, de 2019, que saiu o filme do Doutrinador. Mas, assim, ele é uma história que não é voltada para todos os públicos. Ele é um cara lá que ele ficou cansado da corrupção que existe no país e começou a fazer justiça com as próprias mãos, né? Começou a trazer a justiça para os políticos corruptos que não são, que permanecem impunes. Então, assim, ele continua tendo um lado muito bem distinto. Ele só pega políticos de um certo lado que tem, enquanto deixa outros de fora. Então, assim, é uma coisa muito, muito pontual ainda. Então, nem todo mundo se agrada do Doutrinador, por exemplo. Então, infelizmente, né? Porque a gente tem uma diversidade muito grande, a gente tem muito conteúdo, tem muita cultura, muita coisa, mas ainda não apareceu esse que possa juntar tudo num único lugar para poder ser, o herói nacional é esse cara. É o, Infelizmente. é o Índios está dizendo que é fã do Doutrinador e tudo que a gente queria. Aí Imagino que ele seja. nos Estados Unidos é diferente, porque principalmente os Estados Unidos eles participaram de bastante de algo para inspirar, né? Você vê que os heróis lá é tudo inspirado em alguma coisa ou em algo, diferente do Brasil. Não é isso? Existe uma questão cultural, né? O quadrinho ele é cultural lá nos Estados Unidos muito antes de que aqui, da mesma forma que é no Japão. Eu acho interessante contar a história do Japão dos quadrinhos, por exemplo, porque como os quadrinhos se tornaram fortes no Japão. Após a Segunda Guerra, o Japão tinha sido arrasado pela Segunda Guerra Mundial, pela bomba atômica, e o povo ele estava com a moral muito baixa diante das circunstâncias, né? E aí o que é que o governo japonês decidiu fazer? Começou a produzir histórias para incentivar o seu povo a não permanecer naquele status de
social, no qual ele tinha 3 elementos básicos, que são a pedra fundamental até hoje, que é a amizade, superação e vitória. São 3 elementos que eles colocam nas histórias lá, e eram elementos que iam ajudar o povo a superar aquele momento difícil. Tinham muitas pessoas que tinham perdido suas casas, parentes, pessoas queridas, e eles incrustaram isso na sociedade deles ao longo dos anos. Nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa. A galera, só que muito antes, né? Porque os quadrinhos ele vem ali do início dos anos 30, 20. O Superman, já tá para fazer 100 anos, o Superman, o Batman. Logo, logo vai entrar em domínio público. Mas todo mundo pode fazer a história do Batman, hein? Quando virar domínio público. E aí ele também colocou essa lógica. O Superman, ele é uma analogia do herói idealizado americano. A roupa dele é as cores da bandeira dos Estados Unidos, vermelho, azul e amarelo, que tem os detalhes no cinto, sabe? Então, assim, eles foram acrescentando isso na cultura deles, com sentimentos que ajudavam a melhorar e crescer a cultura que eles tinham. Então, isso é uma coisa que não vem de um dia para o outro. Nós ainda estamos começando a entrar nessa etapa de colocar isso na nossa cultura. E antigamente era uma coisa muito pontual, infelizmente, né? Eu tive a oportunidade de ler Turma da Mônica, mas muitos amigos meus nunca tiveram, porque ninguém nunca chegou para eles e disse: olha, cara, lê isso aqui, vê como é legal. E hoje a gente já está criando uma cultura maior, mesmo que ainda seja de coisas de fora, né? Porque aqui é exatamente isso. A gente acaba dando atenção ao que vem de fora, mangá, quadrinho americano, coisa e tal. E o que é nacional, meio que inconscientemente a gente fica, não presta porque é nacional. Não é assim. Tem muita coisa legal aqui, muita coisa bacana mesmo. João, o Whindersson está perguntando como é lidar com o politicamente correto no meio artístico. A gente tem que encarar que a gente tem um trabalho, sabe? O meu artístico, ele ainda é um trabalho. Então, a gente vai ter que sempre, como eu devo dizer, ter um filtro do que a gente pode ou não produzir. Eu, por exemplo, gosto muito de histórias adultas. Indra sabe também. Histórias adultas, assim, tem temas muito, 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 muito carregados. Porém, não é o tipo de coisa que, aqui no Brasil, por exemplo, se a gente for produzir, ele vai ficar popular. Porque no Japão, por exemplo, eles produzem essas coisas, mas ele já tem lá bem definidinho. Eita, esse quadrinho é para o público adulto, esse quadrinho é para o público infantil, esse quadrinho é para o público infantil e juvenil. Aqui a gente meio que inconscientemente ainda tem essa ideia de que quadrinho e desenho é coisa de criança. Então, a gente tem que ir colocando isso aos poucos. Inclusive, na editora que eu estou trabalhando agora, eles têm uns projetos pessoais lá que estão vindo, e algumas coisas com um teor assim, um pouco mais complexo, eles estão deixando na gaveta, porque eles estão querendo conquistar primeiro esse público que é mais, como eu devo dizer, que não se preocupa tanto com isso, porque são públicos infantis, 10, 12, 15 anos, 13 anos de idade. Ele só está consumindo aquilo ali por diversão. E aí é mais uma questão de filtro mesmo, né? Vai chegar uma hora que a gente vai ter que produzir uma coisa como essa. E outra coisa também é você imaginar como vai ser a aceitação do público, né? As pessoas hoje ela têm uma proximidade muito grande com a gente. Ela chegar para você, não gostar de uma coisa, o cara vai chegar lá no seu perfil, meu irmão, teu quadrinho é uma porcaria, velho. Lidar com isso, né? Então, assim, velho, mesmo por quê, hein? Diz aí, eu vou melhorar. Sim. É normal, a gente vai ter que lidar com isso, sempre. Mandar um abraço para a Flavinha, que está nos acompanhando, para a Michelle Santana, que está nos acompanhando, para Blackstone, professor de geografia, também está nos acompanhando. Aí o Willis está perguntando, criar um selo alternativo dentro de uma editora não seria a solução?
Se talvez de uma editora que já tivesse firmada no mercado, talvez funcionasse. Para uma que ainda está galgando, procurando seu espaço, acho que por enquanto ainda não dá certo, não. Futuramente. Por enquanto ainda estamos nessa relação mesmo do conteúdo mais genérico. Ô, João, você também dá aula de desenho, não é isso? Sim. É, como é que você percebe que um garoto ou uma criança chega lá, dá uns traçozinhos, você olha assim e diz, esse tem jeito. Porque Vou contar. vai ter aqueles, porque vai ter aqueles que ele pode aprender a técnica, desenhar simples e não ser bom no futuro. Como é que tu percebe assim, ter aquela visão assim, de assim, esse daí pode tomar meu emprego? Boa. Vou contar uma história bem interessante que eu tive na minha experiência com aula, né? Na época, eu dava aula, acho que a uns 4, 3 alunos, bem diversificados. Menino, menina, criança com 12, 13, 15 anos de idade. E eu tinha eu achava assim, eu chegava e dizia, eu dou aula para crianças a partir de 10 anos de idade. Por quê? Menos de 10 anos de idade, a criança acaba sendo muito dispersa. Eu vou chegar lá, vou ensinar, vou passar um exercício para ele, ele vai fazer ali 10, 15, 20 minutinhos, mas em seguida é muito provável que ele perca a atenção e não continue fazendo. É o que acontecia muito com as crianças dessa idade que eu dei aula, né? Os de 10 anos não, concentravam mais, prestavam atenção, reproduzia, beleza. E aí chegou um rapaz lá para matricular o filho e a filha, né? A filha tinha 13 anos, eu acho, 14, e ele tinha um menininho com 8 anos de idade. Aí ele chegou para mim e olha, eu não pego criança com 10 anos, menos de 10 anos. Não, olha, mas ele gosta muito de desenhar, ele produz muito, ele coisa e tal. Eu digo, beleza. Coloca ele aí para assistir aula com a gente. Legal. Comecei. O menino ficou extremamente, assim, fissurado com o que eu estava dizendo. Quando foi na hora do exercício que eu passei, ele concentrou 1 milhão de vezes mais do que os mais velhos. E ele desenhava, tipo assim, muito bem para a idade dele. Era uma coisa que você dizia assim, caramba, esse garoto ele não tem 8 anos de idade, não. Ele produziu. Aí você vê, tipo assim, a questão do olho, sabe? A criança com 8, aquele menino com 8 anos de idade, ele já tinha um olho mais evoluído do que crianças de 15, pessoas do que adulto, do que, sabe? E você olha assim, caramba, esse menino com 8 anos de idade ele está produzindo desse jeito, imagine quando ele tiver 15, se ele for realmente direcionado, sabe? Todo mundo tem a capacidade de desenhar, todo mundo tem a capacidade de fazer coisas legais. Agora, assim, tudo vai ser do seu esforço, né? Quanto mais, eu digo assim, se você fizer 50 desenhos, o primeiro vai estar horrível, mas o 50º vai estar 50 vezes melhor que o primeiro. Pode ter certeza. E aí, tipo assim, esse tipo de comprometimento que para mim faz a diferença, sabe? É a criança passar ali meia hora desenhando e sair uma coisa legal, sem mudar o foco, você já percebe, essa criança gosta, essa pessoa gosta do que ele faz. Eu encaro mais dessa forma. Ô, João, como funciona a remuneração de um quadrinista? Ah, geralmente, né, os projetos já vêm prontos com a quantidade de páginas. E aí tem as etapas de produção, né? Você recebe X para fazer um layout, né? Que é a ideia geral do desenho. X para finalizar, X para colorir. E ainda tem a etapa do cara que coloca os balões, né? Que é o que a gente chama do balonista. E aí cada etapa dessa é um valor que você recebe. Se você, por exemplo, for um cara que faz layout, arte final e cor, você vai receber aqueles 3 valores. E isso varia muito por editora, né? Varia muito por editora. Hoje eu não sei quanto é que as grandes editoras estão pagando, né? Antigamente, até pouco tempo atrás, uma página de desenho, por exemplo, da Marvel era US$ 80. Não sei quanto é que tá, provavelmente deve estar mais. E aí você vai, sei lá, desenhar 22 páginas no mês, aí você vai fazer os cálculos lá e ver quanto é que dá. Mas recebe assim por página mesmo, sabe? E cada editora tem seu preço. É uma coisa bem diversa. Tem muita coisa.
Mandar um abraço para a Julian, que está nos acompanhando. E para a Vanessa. Vanessa também, eu acho que é da nossa época lá, João. Que você estava lá, Vanessa. Mandar um abraço, Legal. Vanessa. João, agora eu vou colocar você numa encruzilhada. Marvel ou DC? Qual o melhor universo? Então, eu citei até anteriormente, né? Eu já estava prevendo essa pergunta. Eu, pessoalmente, vou gerar polêmica, hein? Prefiro descer. Prefiro descer. Mas gosto muito das duas. Eu jamais vou brigar dizendo que uma é menos que a outra, não. Jamais vou brigar. Eu prefiro, até no cinema, eu prefiro os filmes da DC. Mas se você escolheu a DC, então diga por quê, em linhas gerais. Pronto. Eu acho os personagens da DC mais humanos. Eles passam por situações mais corriqueiras, mais sofridas. Só um minuto aqui, vou colocar o carregador. Mandar um abraço para a Bira do Reg, que está nos acompanhando, para a Aisha, que está nos acompanhando. Pronto. Aí eu prefiro os da DC porque eu acho eles bem mais humanos. Eles passam por situações mais próximas da gente, eu acho, assim, do que os heróis da Marvel. Principalmente no tempo que eu consumia, né? Tem uma história da DC que é Crise de Identidade. É uma história em que o Homem Elástico ele tem a esposa assassinada. E ele fica lá numa depressão terrível e os outros heróis estão lá no funeral e tem toda aquela carga emocional que eu nunca vi dessa forma na Marvel. Na Marvel, o personagem morre, volta, morre, volta, morre. Hoje eu estava até discutindo com um amigo meu que os mutantes foram erradicados do universo Marvel, saiu morrendo todo mundo e agora tá meio que voltando, né? Estão ressuscitando os caras. Voltou o Ciclope, voltou o Wolverine que tinha morrido. E na DC, eu acho. Os caras morrem e voltam também, assim, mas tem um drama maior, sabe? Tem um drama bem maior. O Whindersson está dizendo que o DC é mais HQ e a Marvel mais cinema. Concorda? Eu concordo, mas eu prefiro os filmes da DC no cinema ainda. Tirando É, o Aquaman, que eu não curto muito. Mas o resto eu gosto muito dos filmes. mandar um abraço para o Wesley, que está nos acompanhando, para Mara, que está nos acompanhando também. Ela está dizendo saudade do melhor professor. Saudades também. Está terminando o terceiro ano. Desejo tudo de bom para vocês. Ô, João, o que você diria para uma criança que tem habilidade e criatividade para o desenho e sonha ser um grande profissional? Desenho, desenho e desenho. Aí quando tiver um tempinho, desenho de novo. Sempre desenho. Esse é o segredo. Sempre desenho. Quais seus projetos de futuro? Você já está com algum projeto assim, na gaveta, próximo de você encabeçar? Próximo não. Acho que o projeto mais adiantado que eu tenho é o Bali, mas eu pretendo produzir algumas outras coisas também, multimediática, provavelmente, que vai vir para diversas coisas, tipo animação ou jogo. Eu pretendo fazer alguns roteiros, né? De alguns universos mais infanto-juvenis, né? O Bali é uma coisa que eu faço mais sombria, então é uma coisa mais nichada. Então, eu estou deixando ele um pouco mais para frente. Mas é o que está mais bem estruturado, né? De coisas pessoais minhas. Eu tenho as histórias curtas em mente também que eu pretendo fazer. São coisas mais rotineiras, sabe? Do dia a dia. Algumas histórias curtas mesmo que eu pretendo fazer. Além das produções do mangá que eu faço lá do concurso internacional, né? Do Silent Mangá, mas que por enquanto estão paradas. João, nós estamos chegando ao final da nossa conversa, mas antes de encerrar, nós temos aqui o momento cipuada. Eu digo uma palavra ou uma frase, você também de uma cipuada só responde. Vamos lá? Vamos lá, vou. Um lugar, Um lugar, Mandacaru. uma, uma alegria,
Uma alegria assistir anime. Uma tristeza. Uma tristeza é uma pergunta difícil, hein? Uma tristeza, acho que é o nosso cenário político que está meio triste. Um vilão. Um vilão, eita, outra pergunta difícil. O vilão é o Barba Negra do One Piece. Eu odeio aquele vilão. Me adoro ele ao mesmo tempo. Um herói. Aí é o Luffy do Chapéu do Palha de One Piece também. É meu favorito, não tem de mangá. Um gibi. Eita, um quadrinho. Superman, adoro. Amigos. Muitos. Como? Pode terminar. Como? Não entendi a pergunta. Você ia complementar sobre quadrinhos? Pode complementar. Não, muitos odeiam o Superman, né? Mas eu adoro ele. Eu gosto muito do Superman. Amigos. Amigos? Ah, muitos. Todos os que eu tenho, para mim, são muito queridos. Graças a Deus, sempre fui abençoado com ótimos amigos. Família. Base de tudo, né? Sem ela a gente não funciona. É a principal motivação que eu tenho para seguir em frente. Para acordar e dormir no outro dia pensando em acordar de novo. Deus. A força maior que me faz acordar e me faz dormir para acordar também. Porque sem ele, quem sou eu? João Pereira, o ilustrador e quadrinista. É um ralador, como a maior parte daqueles que vivem disso, ou tentam viver disso. Estamos lá na ralação diária, mas muito gratificante. João, eu queria agradecer demais. A Vanessa está colocando a mensagem final aqui. Colocou o João e bastante grande. Saudade do tempo da escola. É tempo bom. Saudade também, Vanessa. João, Muita eu saudade. queria agradecer demais a sua presença. Fica à vontade para deixar uma mensagem aí para a galera. Minha mensagem vai para os possíveis artistas que possam estar assistindo. No meu tempo, muitas pessoas diziam que desenho não era coisa de. Não era trabalho para gente adulto, não era coisa que fazia viver. Hoje a gente vive um momento muito bom, muito aquecido, tem uma demanda muito grande. Nunca ache que seu desenho ruim, porque sempre vai ter alguém que vai gostar dele e nunca desista. Acredite no seu potencial, continue produzindo, tá? Que aquele que busca um dia encontra. E pro resto da galera, um salve. Obrigado, João. Eu que agradeço, professor. Foi uma ótima experiência, tá? Saudade daquele tempo que a gente trabalhava junto também. Tempo bom de todos que eram envolvidos. E que outras oportunidades venham. E outros livros também, hein? Aguardo mais livros. Com certeza. Obrigado a todos que nos acompanharam. Fique com Deus. Eu sou Arlindo Caboclo e aqui a Cipuada é Nordestina.